Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um momento de reflexão, um momento de espiritualidade com a palavra de Deus por meio dos quatro evangelistas. Sim, toma lá sua Bíblia e venha cá, vamos refletir juntos, vamos trazer aqui para o nosso coração qual é a mensagem hoje que Jesus tem a nos dizer. E eu quero, como sempre, te receber, você que está chegando pela primeira vez aqui no canal. Se você caiu de paraquedas ou não, seja bem-vindo. Quero te acolher para que você também venha cá comigo e vamos refletir juntos a palavra de Deus. Então, toma lá sua Bíblia e vamos aqui aos evangelistas. Estamos aqui fazendo a reflexão dos quatro primeiros evangelistas do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E já estamos no evangelista João, que é o último evangelista aqui do Novo Testamento, que relata, que narra a vida de Jesus. Todo o contexto, toda a narrativa aqui em torno aqui de Jesus como principal personagem aqui, né? O agente principal da mensagem é Jesus, porque a mensagem principal vem trazendo aqui Jesus, a sua vida, os seus ensinamentos e todas as manifestações de Jesus aqui, realizadas aqui na Terra. Para que veio Jesus? Jesus é o Filho de Deus, né? Que veio, que se encarnou, que como humano e habitou entre nós para trazer ao mundo a salvação, trazer a luz ao mundo, um mundo que estava em trevas, estava na escuridão. E Jesus veio para trazer essa luz ao mundo. Então, hoje é este momento de nós refletirmos aqui essa palavra de Deus com esse evangelista que narra os 7 sinais de Jesus. É claro que não só apenas são 7 sinais, mas sim, Jesus realizou vários, muitos sinais, que muitos, né, evangelistas retratam que não estão aqui. Muitos milagres, muitas manifestações de Jesus não estão escritas no livro, porque foram muitas. Mas as que estão aqui é para nós, né, trazer para a nossa vida e seguir, trazer para a nossa vida e agir em torno dessa mensagem, das palavras de Jesus. Então vamos lá, tomar a sua Bíblia e vamos hoje fazer essa reflexão da palavra de Deus. Que hoje eu estou indo aqui para o 7 capítulo, capítulo 7, 7 capítulo. Capítulo 7, né? Onde Jesus vai a Jerusalém. Aqui é após Jesus ter realizado aqui multiplicação dos pães, que é o vídeo anterior. Então eu peço que nós já estamos no último evangelista aqui e no capítulo 7 que já foram aqui, né, comigo. Claro que não, eu não refleti todos aqui, os capítulos, né, todos dos evangelistas anteriores, Mateus, Marcos, alguns aqui, eu refleti contigo, mas já tem vários vídeos aí, vários vídeos nos quais está refletido aqui alguns dos capítulos. Então eu peço a você que faça uma maratonada aí e não esqueça de curtir, e se inscrever se você não é inscrito, para que o YouTube possa enviar esta mensagem para mais pessoas. E eu contigo, nós possamos ser aqui esse canal de Deus, né? Para levar a mensagem de Deus ao mundo. O que que é canal? Canal onde passa a mensagem. O canal é o canal da caixa d'água, né? Que é o canal que passa, o cano que passa a água. Nós somos esse canal que leva as mensagens. Eu estou aqui no canal. Estou fazendo aqui a reflexão contigo, você também comigo, e você vai, né, compartilhando, vai levando essa mensagem, vai também trazendo para o seu coração e refletindo. É um incentivo para você também pegar a palavra de Deus, que eu acredito, né, que você tem essa palavra de Deus aqui, essa Bíblia, né, física aqui, não só apenas no celular, mas também aqui na sua vida de cabeceira, esse livro, para que você você possa, né, trazer luz, trazer esperança para a sua vida. Nos momentos também
difíceis, não só apenas nos momentos alegres nós passamos, mas nós também passamos momentos difíceis, desafiadores. E esses momentos, a palavra é o nosso alimento, ela nos fortalece. Então vamos lá, sem delongas, vamos refletir, são apenas 20 minutos aqui com você. Então, toma lá sua Bíblia e vamos cá refletir comigo. Jesus sobe a Jerusalém. Depois disso, Jesus saiu andando pela Galiléia. Ele não queria andar pela Judéia, porque os judeus pretendiam matá-lo, mas estava próxima à festa judaica das tendas. Então os irmãos de Jesus lhe disseram: parte daqui e vai para a Judéia, para que também teus discípulos vejam obras que tu fazes. Quem quer ser conhecido não faz nada às escondidas. Se fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. Na verdade, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Jesus lhes disse: o tempo certo ainda não chegou para mim. Para vocês, qualquer tempo é bom. O mundo não tem motivo para odiar vocês, mas odeia a mim, porque eu dou testemunho de que as obras deles são más. Subam vocês para a festa. Eu não vou para esta festa, porque o meu tempo ainda não chegou. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então ele também subiu. Não publicamente, mas às escondidas. Os judeus procuraram Jesus durante a festa e diziam: onde estará ele? Havia muitos comentários sobre Jesus. Alguns diziam: é boa gente. Outros, porém, diziam: de jeito nenhum, ele engana o povo. Mas ninguém falava abertamente a respeito de Jesus com medo dos judeus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste evangelho, né, que é o evangelista que relatou, que descreveu, que narrou esse evangelho, Jesus, aqui, ele, não é a questão que os irmãos aqui questionam, né, para que Jesus vá à festa das tendas, né, para que Jesus se mostre aos judeus ou aos discípulos as obras. Mas nessa época, Jesus já havia realizado várias. Jesus já havia feito várias obras, vários milagres. Tanto que Jesus já estava sendo perseguido, porque aqui, logo no início, que quando estou lendo, Jesus estava saindo da Galileia. Jesus não queria andar pela Judéia porque ele estava sendo perseguido. Os judeus pretendiam já matar Jesus, mas não era a hora. Jesus não estava fugindo, assim como diziam os próprios irmãos, porque aqui mesmo diz que nem os próprios irmãos de Jesus, eu não vou entrar no contexto de irmão, mas os próprios irmãos de Jesus não acreditavam, os irmãos primos, os próximos, os da família, não acreditavam em Jesus. E até mesmo alguns discípulos não tinham assim tanta fé, tanta. Por quê? Porque Jesus, ele explicava, as palavras de Jesus eram de verdade e vida. As manifestações de Jesus, para o entendimento, ela era inaceitável para o entendimento das pessoas da época, porque eles estavam voltados aos entendimentos antigos, aos conhecimentos ainda da religião antiga dos judeus, a religião que muitas vezes também não compreendiam a verdade, a justiça que Jesus era. Jesus veio trazer luz ao mundo e as trevas não reconheceram. O que são as trevas? As trevas eram os conceitos que viviam os judeus, os doutores da lei, os fariseus, porque eles viviam conforme os costumes mundanos, as injustiças, porque Jesus disse que não iam, porque eles não entendiam. Quando Jesus falava que Jesus
que eles podiam ir, porque o tempo não era o tempo de Jesus, porque eles não eram perseguidos quando diziam para Jesus, porque Jesus falava, denunciava o erro, e eles não queriam, Jesus era ameaça para eles, por isso que eles queriam matar Jesus. Jesus era considerado ameaça para o povo, né, para esses povos aí, que eles não queriam compreender, e de fato eles não compreendiam porque não queriam mesmo, porque eles viam o que Jesus realizava. Eles não queriam realmente, não era nem compreender aí, eles não aceitavam, né? Porque para eles é inaceitável Jesus, porque Jesus trazia a cura, Jesus trazia a libertação, Jesus trazia o amor, né? Jesus mostrava a eles como é o inverso do que eles faziam, né? Eles sim davam conta, testemunho da verdade. Eles não sabiam realmente quem era Jesus, ou não queriam saber, não queriam aceitar, porque eram duros de coração, não tinham misericórdia, não tinham amor. Então, isso aí nos para trazer aqui para o nosso coração, para nós. Eu digo sempre, eu quero te fazer uma pergunta. Quando Jesus disse assim, aqui, quando faz aqui, ó, o mundo não tem motivo para odiar a vocês aqui, né? Mas tem motivo para odiar Jesus, porque Jesus falava a verdade, porque Jesus dava testemunho de que as obras deles eram más, as obras mundanas eram más, né? E quem está com Jesus está contra as obras más. E também é perseguido, e foram perseguidos. Quem estava ao lado de Jesus. Todos os discípulos foram mortos, porque estavam do lado de Jesus. Porque eles não queriam a luz, que Jesus era a própria luz. E a festa das tendas, ela era um pouco da luz. Eles tinham esse costume, dessa religião judaica. Nas festas das tendas eram festas iluminadas, luzes artificiais. Mas Jesus era a própria luz, né? A luz do mundo, a luz da verdade. E essa luz eles não queriam aceitar. Eles queriam viver na ignorância, no egoísmo, né? Na vida com que eles escolhiam para eles, das vaidades do mundo. Aí a pergunta que eu quero, assim, Jesus disse, e isso ficou, né? Daí Jesus logo foi à festa, mas não publicamente, porque Jesus tinha a missão para quem Jesus foi ao templo, Jesus sempre ia ao templo. Para quem quisesse ouvir Jesus, Jesus estava lá. Para quem quisesse ouvir. Mas eles não queriam ouvir Jesus, queriam perseguir Jesus, matar Jesus. Então Jesus disse assim: não é a hora. Porque quando Jesus foi entregue mesmo, ó, aqui é Jerusalém, né? Ó, Jesus sobe a Jerusalém. E foi lá em Jerusalém que Jesus foi entregue, né, aos judeus para ser crucificado. E Jesus próprio foi. Quando Jesus foi crucificado, aí Jesus coloca aqui que não é hora ainda, porque Jesus ainda tinha vários, né? A hora ele tinha várias, ainda tinha uma proposta, um projeto para cumprir, não era o tempo. E Jesus fugia, o que Jesus ficava escondidas, mas não por medo, porque Jesus não era a hora. Quando chegou a hora de Jesus, Jesus falou: é chegada a minha hora. Eu estava no Horto das Oliveiras, no monte, orando, e foi quando Jesus foi entregue nas mãos dos soldados. Jesus falou: chegada a minha hora, e no Horto das Oliveiras, onde, enquanto Jesus rezava, né, que Jesus estava com os discípulos, que Jesus foi condenado e foi entregue pelo Judas. Então, na hora, Jesus não relutou, Jesus não correu, Jesus não fugiu, porque era a hora de Jesus. Então, Jesus, assim Jesus disse a eles, e também eles queriam ver obras que Jesus já estava ali sendo manifestada a público. Jesus não fazia escondidas as obras. Jesus fazia ao público para eles, todos viam. E eles ainda não estavam assim, eles estavam ameaçando Jesus, mas era para questionar, era para julgar,
Não era, a intenção não era ali de boa, de saber. E eles mesmos admiravam Jesus, mas eles não compreendiam. Jesus veio para os seus não receberam. O que quer dizer nos evangelhos seguintes. Daí eu quero te dizer assim, ó. Aí, como, ó, subam vocês para a festa, eu não vou para a festa. Jesus disse, isso ficou na Galiléia, mas depois seus irmãos subiram. Aí, quando eles perguntaram, os judeus procuraram Jesus durante a festa, diziam. Eles procuravam, onde estará ele? Havia muitos comentários sobre Jesus, muitos comentários. Alguns diziam, é boa gente. Ou já outros diziam, engana, não é não, ele engana seu povo. Mas ninguém falava abertamente a respeito de Jesus por medo. Muitos não diziam nada, mas viam o que Jesus havia feito. Estava às claras. Jesus não fez nada às escondidas. Os milagres foram feitos às claras. Tudo que Jesus realizou foram feitos na presença deles. Mas eles queriam um motivo, né, para condenar Jesus. Eles não tiveram motivos, mas eles condenaram Jesus, né, porque Jesus veio para nos salvar, para dar testemunho da verdade. E ele morreu. Foi até as últimas consequências e teve a morte de cruz. Mataram Jesus, mas foi que Jesus deu a sua vida para nos salvar. Jesus não relutou, Jesus não escondeu. Mas neste momento, essa pergunta que eu quero te fazer é assim: e você? E você? Como você vê Jesus na sua vida? Você diz, assim como eles, como você encontra Jesus? Qual é a maneira que você crê em Jesus? É como os outros falam? É como algumas seitas colocam? É, de que forma você chega até Jesus? Como você realiza esse encontro pessoal com Deus, com Jesus? Porque Jesus está aqui no meio de nós. Essa pergunta é para nós, é para mim, é para você. Como eu encontro com Jesus, né? Como eu posso enxergar Jesus na minha vida? Porque Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é a luz. Jesus é o pão da justiça. Jesus é sede de justiça. Jesus é o pão do amor. Jesus é a manifestação do divino em nós. E como nós enxergamos Jesus? Fica aqui hoje este questionamento para nós. Como que nós podemos trazer Jesus para o nosso coração? Em meio, hoje, ao mundo, com tantas, eu vou dizer, como eu posso falar a palavra? Com tantas diversidades, com tantas crenças sobre Jesus, mas quem é Jesus a você? Como você traz Jesus para a sua vida? Como você consegue ver Jesus? Eu vou terminar hoje esse, no- esse, essa é a nossa reflexão e toma a sua Bíblia e leia e traga para o seu coração e responda não para mim, mas para você. Quem é Jesus da sua vida? Como que você faz esse encontro com Jesus? Esse encontro pessoal com Jesus, que é o próprio Deus. Deus conosco. Então reflita e traz para o seu coração. Não no fato de, eu não sei quem é Jesus, não conheço, coisa aqui de julgamento. Né? Vamos trazer o amor de Jesus para a nossa vida, olhando à nossa volta e refletir sobre Deus, o amor de Jesus conosco, o amor fraterno, o amor que nós encontramos no próximo e em nós mesmos, na nossa própria vida. Porque nós somos imagens semelhantes de Deus. Mas qual é a imagem de Deus que eu represento para o mundo? Então, seja esse canal para os seus irmãos, para as suas irmãs aqui. E reflita sobre essa palavra de hoje. Quem é Deus para mim? Como eu faço esse encontro pessoal com Jesus? Então, eu fico por aqui e até o próximo reflexão.